Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lucilene Bibiano, sou escritora e hoje, mais uma vez, eu quero deixar para sua meditação mais uma das minhas poesias que se chama Maria, Serva de Deus. Que você possa se inscrever, curtir e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 46, diz assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então vamos lá. Maria, serva de Deus. Deus tem um propósito na vida de todos nós e Maria foi chamada para uma linda missão. Todos estávamos condenados por causa do pecado, mas Deus providenciou o escape para essa situação. Enviaria o Salvador ao mundo e escolheu Maria e José como vasos em suas mãos. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré quando Maria estava prometida em casamento. Ele disse: Alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Ela ficou perturbada, imaginando o que estava acontecendo. Mas o anjo disse: Não temas, Deus resolveu abençoá-la, porque uma nova chance à humanidade está concedendo. Muito em breve você ficará grávida de um menino e o nome de Jesus nele você colocará. Ele será chamado Filho do Deus Altíssimo e o trono do seu antepassado Davi, o Senhor Deus lhe dará. Ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, será muito importante e seu reino nunca acabará. Então Maria perguntou ao anjo: Como posso ter um filho? Eu sou uma virgem, me explique como será. Então o anjo disse: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo com sua sombra a cobrirá. Por isso a criança será chamada de Santo e Filho de Deus, para que você saiba que para Deus nada é impossível. Há 6 meses, sua prima Isabel, que era estéril e de avançada idade, um filho em seu ventre está a gerar. Então Maria disse: Eu sou a serva do Senhor. Estou pronta para tudo quanto for necessário fazer. Então José não a conheceu intimamente até o seu filho nascer. Depois tiveram filhos e filhas, e Jesus se destacava com sua sabedoria e poder. Maria nunca buscou glória para si, mas tudo que aprendia com Jesus guardava no coração. Ela e os discípulos viram Jesus subindo sobre as nuvens quando aqui completou a sua missão. Voltaram para o cenáculo onde costumavam orar e está aguardando junto com todos os servos de Cristo o grande dia da ressurreição. Maria era uma mulher humilde e estava já prometida em casamento com José, e Deus, ele não desistiu da humanidade, e ele se fez carne, habitou entre nós, para que hoje nós pudéssemos ter esperança, ter a nossa garantia da salvação, crendo em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, o único caminho que nós temos que seguir para encontrarmos com o Pai na glória. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Maria foi um instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia relata em Mateus 12, que quando Mateus 12, 13, sobre a família de Jesus, os irmãos de Jesus. Então Maria teve filhos e filhas com José assim que ela completou a sua missão que Deus a havia confiado de gerar Jesus no seu ventre para a salvação dela, da família dela e de nós todos, de toda a humanidade. Maria sempre foi uma mulher fiel a Deus. E por isso ela fez esse cântico em Lucas capítulo 1, que eu li no início, reconhecendo, né, a baixeza da sua serva e a grandiosidade de Deus,
e a alegria de ser serva de Deus para cumprir na vida dela a vontade de Deus. Então Maria, ela nunca teve problema com vanglórias, ela sempre foi uma mulher humilde, temente a Deus e buscava agradar a Deus com a sua simplicidade e lealdade a Deus. A religião apresenta Maria de uma forma totalmente errada, totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus ensina. Distorce a verdade sobre a vida de Maria. Então nós temos que tomar muito cuidado, que a palavra de Deus diz que Maria, ela era única como você é único, como eu sou única para Deus. A religião colocou Maria como várias pessoas, criou várias identidades para Maria. Só que a palavra de Deus diz que ai daquele que aumentar ou diminuir um tio da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Maria, ela nunca quis glória para si. Nesse cântico, ela mesma declara, né, Deus como seu Salvador. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade que nos conduz a uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de lealdade e de obediência a Deus. Quando nós vivemos uma religiosidade apenas, nós impedimos a nós mesmos de ter um conhecimento maior da palavra de Deus, da vontade de Deus e de quem é Deus na nossa vida. Então, meus queridos, que a sua fé esteja em Deus, porque Deus, ele enviou o seu filho para nos salvar, para que crendo nele nós não venhamos a perecer, mas ter vida eterna. Maria, quando fala em Atos 1, é a última passagem que fala sobre Maria, que Jesus estava subindo, depois que ele ressuscitou, ficou os dias, né, na terra com os discípulos para mostrar que ele tinha ressuscitado e cumprido aquilo que ele tinha falado, para que eles não perdessem a esperança jamais da confiança nele e daquilo que ele já tinha nos ensinado através da palavra, para que guardássemos no coração, para que não venhamos a viver uma vida longe da presença de Deus e percamos a alegria da salvação que só Ele pode oferecer. Então, lá em Atos 1, diz que quando Jesus estava subindo, apareceram dois anjos e perguntaram para eles assim: Homens galileus, o que vocês estão olhando? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, há de voltar como vocês estão vendo ele subir. E quando a nuvem ocultou, né, Jesus, quando Jesus subiu, e aí Maria, os discípulos e os irmãos de Jesus foram para o cenáculo orar, como era de costume, continuaram a obra, né, de Jesus, né, com aquilo que Jesus tinha ensinado, né, deixado para eles. Eles continuaram fazendo a obra de Deus aqui, anunciando Jesus, a palavra dele, e morreram como todos vão morrer um dia, mas só que com a certeza da salvação. Irão ressuscitar juntamente com os que hoje creem em Jesus e entregam sua vida a Ele. E se negam a si mesmos, se arrependem dos seus maus caminhos para viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Então, Maria, a palavra de Deus diz que em Timóteo diz que há um só Deus e um só intercessor, mediador entre Deus e os homens. É Jesus, não tem outro. Então, tudo aquilo que for fora da palavra de Deus não vai trazer a vida que Deus quer que você viva na presença dele, porque nós só teremos vida em Jesus, porque ele é a vida. A palavra de Deus diz que, em 1 João também, diz que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meu querido, que você possa seguir o exemplo de Jesus como Paulo. Paulo falou: sede meus imitadores, como sou de Cristo, porque Jesus foi o único que veio a esse mundo sem pecado para carregar o peso dos nossos pecados, como está em Isaías 53, para que nele nós tenhamos vida em abundância e vida eterna. E Deus, ele tem pressa que nós conhecemos cada dia mais a sua palavra, para que possamos estar conhecendo a ele e viver a cada dia a vida que ele preparou para nós. E a vontade de Deus é que todos conheçam a verdade e sejam salvos.
A palavra de Deus diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, mas aquele que se arrepende para que tenha vida na presença dele e seja salvo. Então, meu querido, que nesse dia você possa meditar mais na palavra de Deus e não ficar preso aos ensinos de uma religião criada por doutrinas de homens, que você possa examinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não perece como a do homem. A palavra de Deus permanece e feliz é aquele que guarda essa palavra no coração. Como diz o salmista, né? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então medite e guarde a palavra de Deus no seu coração e entenda que Maria foi uma serva fiel a Deus, humilde, que fez aquilo que Deus tinha para a vida dela naquela época da vida dela. Mas ela nunca quis glória para si, ela não tem poder para curar, ela não tem poder para interceder por ninguém, porque a palavra de Deus mesmo diz, né? Que depois que ela cumpriu a missão dela, ela foi viver a sua vida com José, como as suas amigas da época, como as mulheres da época, né? Que eram casadas, tinham filhos e filhas, mas ela era uma mulher que sempre foi temente a Deus e nunca teve problema com identidade. Maria é única, ela não é Maria da Conceição, Maria. Não, ela não tem esses sobrenomes, não. Ela não é 1000 pessoas ao mesmo tempo, não. Ela é única para Deus, como eu e você. Então, meu querido, guarde a palavra de Deus no seu coração, porque Jesus está voltando. E não espere chegar na eternidade para você ver que o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, é a única verdade que você deve basear a sua fé e viver para agradar a Deus, seguindo aquilo que Deus quer para a sua vida, amando a Ele, né, demonstrando o seu amor a Deus em obediência à sua palavra e a Deus e a Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo, que Ele deixou para nos guiar em toda verdade, em toda justiça, para que nós venhamos estar preparados quando Jesus voltar para buscar os que hoje nele crê e têm entregado a sua vida a Ele. Que Deus te abençoe e te guarde, você e a sua família.